Professor, escritor e um profundo conhecedor da liturgia católica. A descrição é de Monsenhor Francisco de Assis Pereira, um homem culto que bem cedo escolheu dedicar a vida à igreja. Se vivo estivesse, Monsenhor Assis completaria 90 anos em 2025. Falecido em 2011, ele deixou no clero potiguar um legado que ecoa até hoje e que merece ser conhecido pelas próximas gerações. Por isso apresentamos este programa Viva Cascudo sobre a vida e obra do homem de fé Monsenhor Assis, o maior propulsor da devoção aos santos mártires do Rio Grande do Norte. Um professor tradicional e rígido com os alunos, mas que também prezava pelas boas relações. Como sacerdote, testemunhou e defendeu mudanças nos ritos da Igreja Católica. A vida de Monsenhor Assis, dos primeiros passos na vida religiosa até a consolidação de cargos importantes na Arquidiocese de Natal, é o que você vai acompanhar a partir de agora. Filho de uma família de 13 irmãos, natural de Santa Cruz, interior do Rio Grande do Norte. Francisco de Assis Pereira deixou o nome gravado na história da Arquidiocese de Natal. Cedo, ele decidiu se dedicar à vida religiosa. Aos 9 anos, quando entrou em Garanhuns, no Oblato, um local onde leigos se oferecem para servir a uma ordem monástica. No caso dele, a de São Bento. Aos 12 anos, veio a Natal estudar no Marista. Eu, Assis, da família, muito católica, meu pai morreu. Ele era mais velho que eu, 2 anos, porque eu sou de 38, ele é diferente. Então, ele, vamos dizer, era um pequeno. Eu, 2, ele faz 4 anos. Minha mãe ficou viúva com mais irmãos. E ele entrou para o seminário muito cedo, foi ser primeiro, no começo ele não pensou em ser padre, vamos dizer, secular, da diocese. Ele foi ser em Garanhuns, religioso, como uma instituição que formava padres, mas para a vida interna. Então, ele realmente começou lá e depois se ordenou padre Assis na Igreja Católica, foi o tempo que eu entrei também. Aí essa identificação maior ainda, além de irmãos, ele mais velho que eu, porque meu pai já tinha morrido, minha mãe. Mas o nosso relacionamento era realmente bom como irmão e como padre. Eu notava nele assim, com uma vocação muito especial de ser padre, quando eu ainda não pensava nem nisso, ele já era mais velho que eu, 3 ou 4 anos. Ele brincava muito, ele fazia aquelas final de semana que começou a vida em Garanhuns, ele fazia aquelas celebrações em casa, ainda de ordem padre, era aquele grupo, ele tinha uma vocação muito grande, que eu admirava. Em 1948, ingressou no Seminário de São Pedro, onde viveu a maior parte da vida, registrada em cadernos bem cuidados e guardados. Sobre o momento, conta em diário. Este dia devo marcá-lo como um dos maiores da minha vida, por ele ser o dia da minha entrada no seminário, dia em que comecei a dar os primeiros passos da minha vida sacerdotal. Tudo agora é diferente para mim. Viverei agora somente para Deus e para sua glória. 8 dias após, que felicidade, receber a sagrada batina. Troquei por conseguinte a vestimenta do mundo pela de Cristo. Formado e doutor em filosofia e teologia, estudou em Roma. E lá, em 13 de abril de 1958, recebeu a ordenação sacerdotal. De volta a Natal, atuou na formação dos padres da Arquidiocese. Foi vice-reitor do seminário entre 1962 e 1964 e também professor de grego e latim. Um homem culto e um mestre muito exigente. Conheci o Monsenhor Assis quando
ingressei no seminário de São Pedro em 61 e já se tinha a notícia que ele estava, a gente conhecia, sabendo que ele estava em Roma estudando. Ele, muito capaz, muito inteligente, foi enviado para Roma. Lá fez todos os estudos, filosofia e teologia. Ele é doutor em filosofia e teologia pela Universidade Gregoriana de Roma, mas fez também tantos outros cursos. Eu me lembro que era aquela expectativa, o Padre Assis vai voltar, né? E quando ele voltou, já foi na década de 61 em diante, porque ele, quando veio, já era no pontificado do Papa João XXIII. Já estava a convocação para o Concílio Vaticano II. E eu me lembro muito quando ele chegou, muito bem acolhido no seminário, até subiu assim num banco do recreio, para que ficasse mais alto, todo mundo pudesse vê-lo muito bem. E ele também, como sendo filho da paróquia de Santa Cruz, o Dom Alaí Vilar, à época pároco de Santa Cruz, tinha muita atenção a ele. Eu acho que foi a partir desse tempo. Dom Alaí foi vigário-geral da diocese também, longo tempo, no período do pastoreio de Dom Eugênio Sales. Então, fomos conhecendo. Quando o Padre Assis voltou de Roma, ele voltou já ordenado padre. Sim. E eu era seminarista e nos relacionávamos muito bem. Me lembro das oportunidades que tínhamos para ver cartões postais de Roma, que ele tinha trazido grande quantidade. Naquele tempo não tinha ainda videocassete, essas coisas, né? Muitos cartões postais e também repare, na época, um gravador Grundig, que era o melhor que podia existir, e era aqueles de fita, né? Aqueles rolos grandes de fita, tudo gravado. Então era um momento muito assim, próximo. Depois ele logo tornou-se também professor de latim, de grego, e foi se introduzindo na vida da diocese, dando uma grande contribuição. Eu era seminarista do Seminário Menor de São Pedro, aqui em Natal, na década de 60, precisamente no ano 1962. Então eu sabia que tinha um padre, nós do seminário, tinha um padre da nossa arquidiocese se formando em Roma, que havia ido estudar filosofia, teologia e depois aprofundar esses estudos. Havia sido ordenado padre lá em Roma, para depois voltar para Natal para colaborar com o nosso seminário na formação. Então nós criamos toda uma expectativa de aguardar o Padre Assis, Francisco de Assis Pereira. E ele chegou bem jovem, na década de 60, entusiasmado, com muita ideia. Já tinha alguns anos de padre, menos de 10 anos, bem menos, mas um padre muito animado, com uma cultura muito grande, não é? Uma cultura clássica, e foi designado de imediato, ficou morando no seminário São Pedro, fazendo parte da equipe de formação do seminário, e foi designado para ser professor de grego, latim e história, que por sinal dominava. Por quê? Porque quando ele veio para cá, além do curso normal, ele já tinha feito mestrado
e doutorado, mestrado e doutorado em filosofia e teologia. Portanto, sem medo de errar, naquela década de 60, 62, 63, era o padre mais bem preparado intelectualmente da nossa Arquidiocese de Natal. Aparentemente, quem não conhece era um homem duro, mas quando a gente se aproximava do Monsenhor Assis, inclusive nós falávamos até que existia um Monsenhor Assis antes de 97 e um outro após 97, porque essa geração mais nova, né, a gente teve uma proximidade com ele e via o carinho que ele tinha por nós, os seminaristas, a proximidade, a abertura que ele tinha para conosco, de estar na nossa vida, de conversar, de orientar. Então, de fato, era um homem que tinha um coração amável, né? Um homem que acolhia. Muitos de nós, quantas e quantas vezes recorremos aos seus conselhos, à direção espiritual. Então, era um homem bom. Também ministrou aulas na UFRN no curso de filosofia, abordando assuntos como metafísica. Os alunos o tinham como conselheiro e admiravam sua sagacidade. Ele foi meu professor na universidade, então foi chefe do departamento de filosofia da universidade e nesse período também eu fui bolsista, além de ser aluno, era bolsista no departamento de geografia e, na época, de filosofia e história, e fazendo a minha conclusão do meu primeiro curso. E aí o convívio foi muito bom e eu sempre admirava a inteligência dele, a capacidade de síntese, que como ninguém ele tem essa capacidade, já está no céu, mas leva consigo as suas virtudes e me impactava a sabedoria dele ao apresentar nas aulas, nas conversas, nas orientações, mesmo nesse período que ele estava só na universidade. Ele me ajudou muito em orientações, em conselhos, profundamente equilibrado nas suas colocações e exigente, muito exigente. Exigia as leituras todas dos textos, sabatinava a gente em sala de aula, fora da aula também. Às vezes exigia até que a gente tivesse uma pré-apresentação com ele. Pelo fato de eu estar perto no departamento de filosofia, geografia e depois do de filosofia, então isso provocava em mim a necessidade de responder às questões que ele ia formulando ao longo do tempo. Então era assim também muito incisivo, porque ele não abria mão dos seus posicionamentos, e às vezes havia muito debates calorosos na sala de aula, porque nem todos os alunos eram de vertente cristã ou católica, e havia divergências, e ele era muito enfático e muito seguro nas suas colocações, nas suas ponderações e também nas suas exposições de aula. Ele é mais Santo Tomás do que Santo Agostinho e bebeu na fonte do Concílio de Trento. Então, ele não abria mão do direito canônico, da fundamentação do direito canônico, agora, com uma ressalva, profundamente misericordioso. Muito competente, ao mesmo tempo muito bom, porém muito exigente. Naquela época, o aluno tinha que saber ou então não contava ponto. Veja bem, então eu lembro que para o estudo da língua latina, nós não estudávamos o latim eclesiástico da igreja, mas nós estudávamos os autores clássicos. Quais eram os autores clássicos? Virgílio, Ovídio, Horácio, Cícero, de textos dificílimos, literários. Então, a aula de latim que ele nos dava nos obrigava, entre aspas, né, a traduzir os textos poéticos
da Eneida de Virgílio, poeta latino, e muito difícil. Mas ele era complacente, porque sabia que o nosso nível não chegaria ao dele, não é? Ele tinha uma formação romana muito grande. Era um homem reservado, extremamente organizado, que registrava as viagens colecionando cartões postais. Apreciador de música clássica, conhecido pelo dom da escrita, registrava tudo em diários que hoje estão de posse do amigo, o professor Marinho, que sonha reunir tudo num memorial para recordar, na sua visão, um dos maiores intelectuais do Rio Grande do Norte. Para mim, eu acho assim um dos maiores intelectuais do Rio Grande do Norte. Alguém pode dizer que mas mostra a prova, entendeu? Eu digo assim, não é desafiando ninguém, mas é uma pessoa que ele passou mais de 20 anos na Europa. Né? Era uma cultura clássica dele, assim, ele falava pouco grego, ele entendia pouco grego, era uma das línguas mais escrevia em grego, latim, né? Hebraico, aramaico, ele lia hebraico, né? Tem a Bíblia, ele tinha várias Bíblias, essas Bíblias foram todas para o seminário, então ele sabia inglês, a tese dele, eu vendo o material da tese, quase todo o material é em inglês, né? Inglês. Ele disse que só não gostava muito de espanhol. Ele já era a minha frustração, porque eu estudava na Espanha, né? Ele disse, não, eu não gosto de espanhol. Mas veio um padre aqui, um colega nosso, e passou aqui quase um mês na casa dele, né? E conversava em espanhol os dois, conversava bem em espanhol. Quando voltou de Roma, que morou um tempo no seminário, ele tinha um aparelho de som, não tínhamos ainda CD, nem LP, mas eram as fitas. Então, quando queríamos ouvir a melhor música clássica, tínhamos que ir para o quarto dele para ouvir. Ele tinha coleções imensas de tudo. Tinha um bom gosto musical, artístico, intelectual. Monsenhor Assis assumiu ao longo da vida diversos cargos na arquidiocese. Era reconhecidamente um teórico, liturgista e defensor dos ritos e crenças da Igreja Católica. Quando se fala de rito, né, os ritos são fundamentais, é a liturgia, né? Mas às vezes quando se fala numa perspectiva ultra tradicionalista, voltar ao século XVI, Concílio de Trento, que já temos Concílio Vaticano II. Então é bom, ele era um liturgista, teólogo, inteligente. Questão de formação, por exemplo, quando os nossos seminaristas, depois que voltaram do Rio de Janeiro, onde estudavam para fazer a teologia, ele montou imediatamente a grade curricular, o curso de teologia, filosofia e teologia aqui em Natal. E foi um período muito profícuo, muito bom. Daí veio a faculdade de Filosofia e Teologia Cardeal Salles, e ele deu essa grande colaboração. Ele era o diretor do curso de teologia, claro, toda a parte teológica do seminário, mas era um verdadeiro religioso que tinha amor às coisas de Deus, de celebrar todos os dias, a preocupação em manter a tradição da igreja, a obediência ao magistério da igreja. Então, era um homem que estava, de fato, em comunhão com a igreja. E era isso que ele passava para todos nós. Não há dúvida que era um vocacionado para o pastoreio. Atuou junto às paróquias de Nossa Senhora do Ó, em Nísia Floresta, Nossa Senhora das Graças de Santa Terezinha, em Tirol, da Sagrada Família nas Rocas e de São João Batista, em Lagoa Seca. Também foi capelão do Colégio das Neves, nestas últimas para ajudar um amigo padre. Ele não era de assumir paróquias, a não ser por uma necessidade, substituindo algum colega. Por exemplo, eu tenho um gesto dele que é inesquecível. Ele me encaminhou, e Dom Nivaldo, arcebispo, aprovou, para que eu fosse estudar, fazer o mestrado de teologia dogmática em Roma. Sim. Só que eu tinha, aqui em Natal, assumia a paróquia
de a paróquia da Sagrada Família, Roca e Santos Reis, e também a capelania do Colégio Imaculada Conceição, que fechou. Eu disse, olha, e como fica? Enquanto você estiver lá, eu assumo essas suas duas funções, contanto que você vai e se prepara para depois colaborar no ensino, na docência, no seminário. Profundamente envolvido na organização do Congresso Eucarístico Nacional, que trouxe o Papa João Paulo II a Natal em 1991, Assis foi nomeado Monsenhor, capelão do Santo Papa, no mesmo ano. Ele atuou na construção do arquivo da Arquidiocese de Natal. A sobrinha, a irmã Vilma Lúcia de Oliveira, lembra dos estímulos do tio padre para os estudos e dedicação à preservação histórica. A religiosa foi quem assumiu as atribuições dele junto ao arquivo eclesial. Nós chamamos carinhosamente tio padre, não é? Como o irmão afim da minha mãe, né? E ele já estava, nesse tempo ele já estava no seminário, já era padre, e a gente se correspondia, porque ele tinha ido completar os estudos dele, os estudos acadêmicos em Roma. Eu já o conhecia desde de antanho, como diz o português arcaico, né? Desde antanho. E a partir daí a gente continuou, né, a comunicação, como era o tio padre, ele me chamava minha sobrinha, eu sempre gostei muito de história, e ele me incentivava muito para o estudo e para a leitura, e a gente trocava livros, ele mandava livros de presente. E assim foi. Quando ele retornou da Europa, eu já estava no convento. O tio padre, no dia a dia, ele tinha o pavio curto. Era um homem muito estudioso, um homem de muita oração, um grande pesquisador, muito minucioso, hiper organizado. Era de uma organização que era interessante. Quando eu estava corrigindo, quer dizer, refazendo o que a Sagrada Congregação, os historiadores pediam para ajustar alguma coisa no texto, ele era de olho. Ele observava até uma vírgulazinha que faltava, o que estava fora do lugar, né? Muito detalhista, muito exigente, mas muito humano, muito amigo, um coração imenso. Quando eu voltei da Europa, eu fiquei ajudando um pouco, mas só ajudando, né? Porque estávamos começando esse trabalho. Sim. Porque o objetivo era organizar o arquivo, porque íamos celebrar os 100 anos de diocese, 2009. Sim. Então, em 2009, foi o centenário da diocese, não é? E era um dos marcos a organização do arquivo. Até ele pensava que o arquivo ia ficar pronto, né? Mas arquivo nunca se termina. A gente começa, mas ninguém sabe quando termina. A história não terminou, então a história continua, o arquivo continua também, não é? Então, desde 2009, né, praticamente eu trabalho no arquivo. Eu vi esse arquivo, os pacotinhos da documentação, aí nós fizemos uma parceria com a UFRN, através da professora Margarida Dias, que era do Departamento de História, e era também professora de arquivística. Os estagiários, né, do bacharelado vinham para cá, e através dos estagiários nós conseguimos fazer, durante assim, uns 6 a 7 anos, fazer esse trabalho assim de um modo sistemático. Monsenhor Assis foi membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e sócio da Academia Brasileira de Arqueologia. Coordenou a Cúria Metropolitana, foi vigário-geral da Arquidiocese de Natal e episcopal para o clero. Escreveu e publicou livros relacionados ao seu principal trabalho como postulador de santos. Francisco de Assis Pereira faleceu de câncer em 13 de dezembro de 2011, aos 76 anos, deixando uma enorme lacuna na Igreja Católica do Rio Grande do Norte. Muita saudade, muito. Você tocou num ponto fraco. Você sabe qual é? Era muito, porque
Meu pai morreu muito cedo, éramos vários homens, filhos, mas eu era o caçulo dele, Assis era mais velho que eu. Então, a gente ficou criado com a mamãe e eu junto, a gente tinha uma ligação muito grande. Então, isso fez com que a gente tivesse essa intimidade. De fato, um religioso muito culto. E no próximo bloco você vai conferir a grandiosidade do trabalho de Monsenhor Assis para a Igreja Católica no Rio Grande do Norte. Voltamos já já. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! O trabalho irretocável de Monsenhor Assis como postulador resultou nos primeiros santos do Brasil. A história de fé dos santos mártires de Cunhaú e Uruaçu foi comprovada em Roma graças ao trabalho de pesquisa dele. Os inúmeros estudos e o legado religioso de Monsenhor Francisco de Assis Pereira é o que você confere nesta reportagem. Francisco de Assis foi uma figura importante e participativa em atividades desenvolvidas e na história da Arquidiocese de Natal. Foi ele, por exemplo, que implantou na capital o curso de teologia. Antes, os seminaristas eram obrigados a estudar fora do estado. Nós devemos a Monsenhor Assis duas grandes marcas que a gente não pode esquecer ao falar sobre ele na Arquidiocese de Natal. O primeiro foi a doação, né, de seus talentos, de seus dons, sua capacidade, seus carismas, seus dotes, para a reabertura do curso de teologia em Natal. Até o início do governo de Donivaldo Monte, que foi o segundo arcebispo de Natal, os seminaristas estudavam teologia fora. Os seminaristas eram mandados para o Rio de Janeiro. Mas aí, Donivaldo, num certo tempo, achou por bem que a formação para o ministério presbiteral dos candidatos ao sacerdócio devia ser feita aqui. E pediu ao Monsenhor Assis, ao Padre Assis, para organizar toda a grade curricular do curso de teologia, e ele se colocou como o primeiro diretor. Inclusive, o curso de teologia funcionava na casa de Donivaldo Monte, na rua Mipibu, no centro da cidade. Os seminaristas moravam lá, nos fundos da casa tinha uma parte construída para o seminário maior, e convocou uma equipe de padres para dar aulas. Inclusive, eu fui um deles. Eu não tinha ido fazer minha especialização em Roma ainda, mas ele já me convidou para colaborar com o curso de teologia do Seminário Maior realizado aqui em Natal. Eu fui para o Rio de Janeiro e lá já estavam 2 seminaristas e comigo mais 2, e depois foram mais 8. No final éramos 10. E quando houve um desentendimento no Rio, entre o cardeal Eugênio Salles e a nossa turma, e me tomaram como cabeça da história, de maneira que a gente foi tirado do seminário, foi expulso do seminário, sobretudo eu e o Padre Assis.
Assis Inácio. E aí Donivaldo foi ao Rio. Isso foi um capítulo muito interessante e coloca aí a atitude de defesa e de misericórdia de Monsenhor Assis, porque ele conhecia a gente em profundidade. Então a questão era uma questão que envolvia a problemática da teologia da libertação no Rio. O cardeal tinha tirado 2 professores, o frei Antônio Moser, de saudosa memória, e o frei Clodovis Boff, irmão de Leonardo, eram 2 professores excelentes. Houve um movimento na PUC contrário a esta saída. Nós assinamos um abaixo-assinado e depois foi pedido a nós de Natal que, de certa maneira, desassinasse, fizesse uma carta se retratando. E nenhum de nós quis fazer isso. Este foi o motivo da saída da regente do seminário. Com isso, Donivaldo foi e trouxe a turma. Mas antes, na noite que a gente saiu do seminário, lá do Rio, para uma casa, gentilmente cedida por um colega nosso da universidade, houve de madrugada uma reunião aqui em Natal, de Donivaldo, Dom Antônio Soares Costa e um grupo de padres. E ele foi unânime na defesa da turma e que já não iria ter o curso, nós não íamos poder estudar no Rio de Janeiro, ele assumiria, junto com outros, a direção do curso de teologia na diocese. Assim, teve o curso de teologia na diocese de Natal. Até então, nunca tinha tido curso de teologia em Natal, pela diocese. Em Roma, próximo da ocorrência do Concílio Vaticano II, que discutiu e regulamentou vários temas da Igreja, dotou o religioso potiguar de uma visão ampla da prática da fé. Foi ele quem organizou toda a grade curricular, escolheu professores, permitiu o debate de temas sobre a inovadora teologia da libertação e atuou como primeiro diretor. Quando ele veio para cá, era padre, formado, digamos assim, na ortodoxia, na escola antiga, mas já trazia no seu coração de padre as ideias novas que o Concílio Vaticano II ia suscitando. E eu vou dar o exemplo com relação à liturgia. Tudo bem, ele mantinha a forma clássica do ordinário da missa, mas na hora que a Igreja do Brasil adotou celebrarmos a missa na nossa língua, em vernáculo, português, e os cantos já deveriam estar aqui de acordo com a liturgia, os cantos litúrgicos, ele coordenou em Natal, na década de 60, 70, a Comissão Arquidiocesana de Liturgia e Canto Pastoral. Inclusive, aí em 72, elaborou um inário litúrgico para toda a arquidiocese chamado Nosso Canto, Nosso Louvor. E aí, eu, jovem seminarista, concluindo os estudos aqui em Natal, fiz parte desta história, no seguinte sentido. Ele me chamou um dia, era meu professor, e disse, olha, nós estamos organizando esta coletânea de cânticos, de hinos litúrgicos, e sei que você tem um pouco o dom de compor alguma coisa. Então, para também valorizarmos a prata da casa, vamos incluir no inário alguns cânticos litúrgicos de sua autoria. Aí me ajudou a corrigir as letras, algumas letras, não é? Porque ele tinha uma segurança teológica bem grande. Eu ainda não tinha feito o curso de teologia, era seminarista aqui em Natal, e os meus cânticos já foram inseridos neste livro de cantos para toda a Arquidiocese de Natal. Em 1991, Natal abrigou, neste espaço que ficou conhecido como Papódromo, a 12ª edição do Congresso Eucarístico Nacional, que no encerramento contou com uma figura ilustre, o Papa João Paulo II, que fazia a sua segunda visita ao Brasil, a primeira e única à capital potiguar.
Monsenhor Assis teve papel fundamental no evento. Durante todo o ano, a arquidiocese se preparou para o evento. Assis, ainda padre, coordenou a equipe de liturgia. Junto com o amigo Padre Campos, trabalhou na elaboração da missa, que seria celebrada por João Paulo II no Papódromo. Uma missão exaustiva, mas levada com toda a responsabilidade. Foi dele o discurso de recepção ao Papa. Com a presença pela primeira e única vez do Papa São João Paulo II, Monsenhor Assis coordenou a equipe de liturgia, da qual eu fazia parte. Um trabalho muito bom, exaustivo, porque tinha que preparar equipes, sobretudo na área de música, para formar o grande coral que durante todo o congresso eucarístico pudesse se apresentar na Praça do Papa, ali ao lado do que a gente chamava o Papódromo. Isto. E aí, lá num dado momento, ele se cansou e disse, eu estou muito exausto, agora você assuma. Eu tive que assumir aquilo que ele preparou, os ensaios que ele preparou com tanto gosto, eu tive que assumir para a execução dos cânticos durante o Congresso Eucarístico Nacional. O Papa veio em 91 e claro que se destaca a pessoa do Monsenhor Assis, né? Ele teve um grande destaque em toda a preparação do Congresso Eucarístico Nacional. Eu participei do Congresso Eucarístico Nacional, mas como seminarista menor, mas claro que se via a atuação, a ação do Monsenhor Assis naquele congresso. No entanto, a maior obra, legado e atuação do sacerdote está ligado à postulação da causa dos mártires de Cunhaú e Uruaçu. O processo foi iniciado com a posse de Dom Alaí Vilar como arcebispo metropolitano de Natal em 1988. Ele escolheu o Padre Assis para o trabalho considerado por muitos impossível, dada a complexidade do processo e estrutura da arquidiocese. Quando o Dom Alaí tomou posse em Natal, em 1988, veio suceder Dom Nivaldo Monte, né? Dom Alaí. Aí Dom Alaí, na homilia de posse, ele já lançou o propósito para a reabertura, não era nem reabertura, introdução da causa de beatificação dos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Aí isso foi se desenvolvendo, foi criada uma comissão, eu também fiz parte dessa comissão como reitor do seminário. Os documentos todos que foram para Roma, consta também a minha assinatura, o do padre Júlio César, que na época era secretário, era seminarista secretário, e o padre Assis, o Monsenhor Assis, era o postulador. Em 16 de junho de 45, o padre André de Soveral e outros 70 fiéis foram cruelmente mortos por mais de 200 soldados holandeses e índios potiguares, quando participavam da missa dominical no Engenho Cunhaú. 4 meses depois, em 3 de outubro, outro martírio, este no Engenho Uruaçu, onde 80 pessoas foram mortas, dentre eles o padre Ambrósio Francisco Ferro e o camponês Mateus Moreira, que teve o coração arrancado pelas costas enquanto repetia a frase "Louvado seja o Santíssimo Sacramento". Monsenhor Assis atuou para que a história e o sacrifício destas pessoas fossem reconhecidas pela Igreja. Determinado e persistente, Assis se debruçou de corpo e alma à causa. Estudou a legislação de canonização, um trabalho que durou 10 anos. Reuniu um vasto material nas inúmeras viagens que realizou pelo Brasil e pela Europa. O resultado, um embasamento sólido e seguro para comprovar que as vítimas das barbáries no Rio Grande do Norte foram verdadeiros mártires da fé católica. O processo de beatificação foi concedido pela Santa Sé em 16 de julho de 1989. Em 21 de dezembro de 98, o Papa João Paulo II assinou o decreto reconhecendo o martírio de 30 brasileiros, sendo 2 sacerdotes e 28 leigos. A beatificação ocorreu na Praça de São Pedro, em 5 de março de 2000.
Monsenhor Assis foi nomeado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, como responsável pela organização do martirológio da Igreja no Brasil. Os envolvidos lembram do empenho do postulador, que não viu a canonização dos mártires, ocorrida em 15 de outubro de 2017 com o Papa Francisco, 6 anos após a morte do postulador. Eu viajei algumas vezes com ele, né? Fui a Roma não, ele convidou para ir a Roma para bater os trabalhos dele, mas tudo por minha conta, né? Não pagou nada, nem como pagamento me deu, como presente, como que ele me deu, a máquina que eu fiz os trabalhos dele de postulador, lá no Vaticano, lá em Roma. Então, todo aquele material do que foi para Roma, sobre os mártires, organizamos, jogamos que era máquina, acho que já tinha computador, não era máquina, e as fotocópias, tudo, passava a noite trabalhando ali, eu só não, lá na catedral embaixo. Ele passava todo o manuscrito, fazia tudo o manuscrito. Ele viajou a Holanda, viajou ao Vaticano, né? Foi a Pernambuco, foi a outros lugares, acho que a Portugal, e ele trabalhava manual, manuscrito. Né? Depois aí mandava, eu datilografava todo, jogava no computador, digitalizava, né? Digitava. E levava, ele corrigia, vivia assim. Eu tive a graça de trabalhar com ele exatamente já quase nos momentos finais da beatificação. Eu era secretário a partir de 98 até 2001 e a beatificação foi em 2000. Então, muitas coisas, digitar textos, né, que ele produzia para jornais, a própria Posício, o documento final, né? Então eu também ajudei a digitar algumas coisas, claro, eu digitava uma parte em português, tinha alguém que já fazia em italiano, então havia um grupo de seminaristas, né? Eu lembro o padre Assis, o padre Júlio César, eu e tantos outros que estávamos ali com ele. E a partir dali a gente via a grande devoção que ele tinha aos mártires, o cuidado com as celebrações para que pudéssemos fomentar essa devoção aos mártires. Então eu tive essa graça de estar muito perto dele nesses últimos momentos. Eu lembro até que quando foram para Roma na canonização em 2000, tanto trabalho que a gente teve de distribuir cartazes em tudo que eram instituições da cidade do Natal, de mandar cartazes para todas as dioceses do Brasil. Então foi um trabalho muito intenso e ele assumia com muito gosto aquilo ali. E aquele gosto dele passava uma confiança para a gente. E a gente também começou a ter essa devoção aos santos mártires. Há também um caso interessante do próprio quadro dos mártires, que eu até digo que foi um dos primeiros milagres dos santos mártires. Quando eles foram embarcar para Roma, na canonização, na beatificação, melhor dizendo, ficou do quadro e no outro dia, e eu como secretário ia fazer esse despacho, o embarque desse quadro, né? Aquela tela. E quando chegou lá, quando eu cheguei, o voo não chegava a tempo em Roma. E aí foi um momento muito tenso, né? E eu liguei para ele, liguei para o padre Murilo, que estava lá com ele, e contei que não tinha essa condição do quadro chegar, do painel chegar, e ele disse, se vire. E aí foi quando se movimentou muita gente, né? Se movimentou o cardeal Salles, lá em Recife, o padre Murilo, com a sua influência, viu algumas pessoas lá do aeroporto, da aeronáutica, e graças a Deus que chegou, né? Então, quando eu vi no dia 5 de março de 2000, na celebração, o quadro ali no Vaticano, eu disse, está aí o primeiro milagre, né? Aí eu fiz, graças a Deus, né? Foi o primeiro milagre. Aí depois a gente brincava, né? Tá vendo, moço? Já tem um primeiro milagre dos santos mártires.
Assis enfrentou com determinação e perseverança todos os desafios para comprovar a autenticidade dos martírios e o heroísmo das virtudes dos mártires. O sobrinho, Rodrigues Neto, defende o feito e acredita que ele merece ser melhor reconhecido. Eu participo do 3 de outubro e quando eu vejo, desde as primeiras missas que houve em São Gonçalo do Amarante, que o nome dele praticamente não é citado, que o nome dele praticamente não é lembrado. Um homem que tem uma produção literária muito grande, um homem que falava fluentemente vários idiomas, um poliglota, um homem que teve uma relação estreita com o Papa João Paulo II. Esse homem é absolutamente esquecido pela igreja. Então, eu acho que a preocupação da família, mas eu me coloco a minha preocupação, enquanto jornalista, é que, independente de ser Monsenhor Assis, independente desse laço familiar, a minha preocupação é que ele não se torne mais um. Eu não quero que a memória dele seja esquecida, que ele simplesmente passou e ninguém lembre mais. Chega a contar uma passagem de uma possível visita de João Paulo II ao local dos massacres, acompanhado de Monsenhor Assis. Por que o Papa João Paulo II teria vindo ao Brasil? Teria só sido uma visita, teria sido só pelo Congresso, mas fala-se também que na primeira vinda dele, em uma ocasião, o Papa teria ido até Uruaçu. Lógico que num momento extremamente reservado, de madrugada, tal, conhecer o local e constatar que ali era um lugar sagrado. Então, é uma história que realmente, assim, não tem prova, ninguém viu, não tem fotografia, não tem filmagem, mas é uma história que se fala, né? Que Monsenhor Assis, através de Monsenhor Assis, o Papa teria ido até Cunhaú e teria ido até Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante, verificar, porque foram poucas as provas cabais. Foi quando o Papa realmente teria tido a certeza que ali era um lugar santo, que ali morreram homens e mulheres que doaram sua vida em nome da fé. Pela competência na postulação dos mártires, Monsenhor Assis atuou em processos de outras causas semelhantes. Foi ele, por exemplo, o responsável pela reabilitação na Igreja Católica do Padre Cícero, ao fazer um extenso estudo do religioso cearense. Todos esses processos de beatificação, ele deixou muita coisa pronta. Eu vi, né, pelo pendrive, ele biografia e ele fazia primeiro, sabe o que? O sumário do que ia escrever. Então, se Padre Cícero for reabilitado, tem uma parte dele nisso? Já foi reabilitado. Já foi? Já faz um tempo, eu acho que já está bem adiantado o processo dele de beatificação, né? Foi 2 ou 3 vezes a Roma sobre o Padre Cícero. Então eu tenho ali um livro do Padre Cícero no Vaticano. Ele imediatamente se destacou no nosso regional Nordeste 2 e foi procurado por outras dioceses para também assumir as causas de beatificação, por exemplo, do Frei Damião, do Padre Biapina, lá em Guarabira, do Dom Expedito, que tinha sido bispo em Garanhuns, né? Depois também, aqui em Natal, Padre João Maria Cavalcante de Brito, Padre Monte, né? Ele foi postulador de muitos beatos candidatos à beatificação. E ele assumiu tudo isso, pena que faleceu assim tão prematuramente. O nome de Monsenhor Assis ficou definitivamente escrito nos anais da Igreja Católica Norte Rio-Grandense. Um homem, de fato, notável para a arquidiocese, diante daquilo que ele deixou escrito, a sua própria vida, né? Então, é um testemunho para todos nós. É de saudosa memória, deixou um legado muito profundo para a nossa igreja e foi o grande postulador para a causa de beatificação dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, depois canonizados. Ele dizia muito isso: eu devo tudo à igreja. Eu completo, e a igreja deve muito ao Monsenhor Assis.
Essa rica história de dedicação à igreja realmente não poderia ficar no esquecimento. E no próximo bloco nós vamos conversar com o cônego José Mário, que deu continuidade ao trabalho de postulação da Arquidiocese de Natal no lugar de Monsenhor Assis. Não saia daí que nós voltamos já já. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! Estamos de volta com o programa Viva Cascudo sobre a vida e o legado de Monsenhor Francisco de Assis Pereira, Monsenhor Assis, que foi o grande propulsor na Igreja Católica aqui no Rio Grande do Norte para a devoção aos santos mártires daqui do nosso estado e também de todo o mundo. E para falar sobre a continuidade desse trabalho, a gente conversa aqui com o cônego José Mário, que deu continuidade à causa de postulação, um trabalho que havia sido iniciado com o Monsenhor Assis, mas dessa vez para a casa do padre João Maria. Foi ele quem deu essa continuidade. Muito obrigada, cônego, por nos receber. Oi, muito obrigado também. É com alegria que eu os recebo, porque há uma lei que diz: o que não está escrito não existe. Exatamente. E você faz a história ser escrita e visualizada. Então, é um prazer falar sobre Monsenhor Assis, que foi um padre de muita importância na nossa arquidiocese. Ele é filho de Santa Cruz. Ele nasceu em 1935. Ele estudou lá, fez o curso primário em Santa Cruz. Depois foi estudar o primário, veio para Natal, veio fazer o curso colegial aqui, entrou no seminário e em 1958 ele foi ordenado sacerdote. Tinha apenas 23 anos, era bem jovem, e foi logo mandado para Roma, onde ele fez licenciatura e em filosofia e em teologia. E ele era, como eu brincava com ele, Monsenhor Assis, o senhor é bis-doutor. Ele tinha doutorado em filosofia e doutorado em teologia. Um homem muito inteligente, muito capaz, um estudioso. É pena que só escreveu um livro. Mas foi um livro muito significativo, né? Que foi sobre o principal trabalho dele para beatificação e depois santificação dos mártires. Foi. Os mártires, os protomártires do Brasil. Isso. Cônego, o senhor disse que não foi um contemporâneo do tempo de formação, da convivência realmente tão mais próxima com o Monsenhor Assis, como a gente estava aqui conversando um pouquinho antes, mas para o senhor, que após o falecimento de Monsenhor Assis, deu continuidade a esse importante trabalho dele de postulação, tanto para o lado dos mártires, mas principalmente da causa do padre João Maria. Como é que o senhor recebeu essa responsabilidade, vindo dos estudos, né, do levantamento que já tinha começado tão brilhantemente com o Monsenhor Assis? Eu recebi a nomeação do bispo e fiquei reconhecido a ele, que ele me escolheu para eu continuar. Muito embora eu não tenha recebido uma página sequer do que Monsenhor Assis escreveu. Sim. Ele tinha um secretário, e esse secretário
ficou com todo esse material, escondeu a vida inteira. Acredito que ele pensava que eu queria esse material para publicar algum livro, dizendo que era da minha autoria. Mas eu realmente não herdei nada da pesquisa dele, eu tive que começar do ponto zero. Mas, durante 7 anos, eu ficava garimpando aqui e acolá alguma coisa, e, pelo que o povo de Natal sempre diz, Padre João Maria já está canonizado em nossos corações, independentemente do que a Igreja oficialmente faça. É verdade que, para nós cristãos católicos, alguém só é beatificado ou canonizado depois que o Sumo Pontífice, o Papa, declara. Mas, no coração do povo potiguar, existe um altar para ele desde a hora que ele morreu. Exatamente. A gente, inclusive, até em outro programa, Viva Cascudo, sobre Padre João Maria, a gente conversou exatamente sobre esse início, um pouco do trabalho que o senhor estava fazendo à época. Como é que está a situação dessa postulação hoje? Bom, a postulação, graças a Deus, nós mandamos todo o material do que eu juntei, do que eu pude escrever durante 7 anos. Foi. E já está na congregação da Causa dos Santos. Já nós tínhamos antes, no tempo de Dom Heitor, o documento Nihil Obstat. Não tem nada contra. Que somente depois disso é que a gente manda um libelo, uma positio, e isso já está em Roma. Agora, com o Frei Josiel, que é o atual postulador, como eu disse, eu sou o vice. Com o Frei Josiel, a gente só tem que aguardar o que é que a congregação vai ficar nos pedindo. Sim. Para que o processo se feche. Mas já saiu da fase diocesana. Foi encerrado já com Dom João Cardoso, o nosso novo arcebispo. Ele encerrou a fase diocesana. Agora, cabe a nós rezar, pedir a Deus que a congregação lá em Roma prossiga, dê continuidade. Cônego, e tem algum prazo por parte da Causa dos Santos para retornar isso? Tem não. Nós temos santos na igreja que foram canonizados, nem beatificados, num tempo recorde. Quando o Santo Padre João Paulo II faleceu, Roma em peso gritava na praça: Santo súbito, seja declarado santo imediatamente. Mas nós temos causas na igreja que duraram 1000 anos. Esperemos que não seja o caso de Padre João Maria, né? Eu queria, ainda vivo, poder ter a alegria imensa de ver Padre João Maria nos altares. Quem sabe se não está bem perto. Sim. Porque tudo que a gente podia dizer, e tem que dizer jurando dizer a verdade, e os historiadores que têm que dar um testemunho também juram, e o bispo também jura, para que esse processo caminhe. E a gente agora só tem uma atitude: rezar e esperar. Dessa documentação diocesana, como o senhor falou, que já foi remetida para a Causa dos Santos em Roma, há alguma prova, algum indício, enfim, que realmente dê mais consistência a esse pedido de beatificação? Muito interessante. Que o senhor considere, assim, dentro do levantamento que foi feito? A gente mandou muitos testemunhos de pessoas agradecidas e pessoas até agradecidas por curas
Mas, para a beatificação, tem que a gente ter documentos de médicos que possam afirmar, do ponto de vista da ciência, e isso não tem explicação nenhuma. Não tem nenhuma razão dessa pessoa ter sido curada. Então, aí entra, que só pode ter sido uma intervenção divina de um milagre. Um poder da fé, né? Nesse caso. E o que é que o senhor poderia também dizer, Cônego, a respeito desse trabalho de postulação? A gente está aqui tentando também trazer um pouco a memória de Monsenhor Assis, que foi um profundo estudioso e conhecedor, não só apenas de Padre João Maria, apesar do senhor não ter ficado com um material substancial para esse trabalho que o senhor deu continuidade. Nem sem substância. Eu não fiquei com trabalho nenhum. Não, exatamente. Diga assim, mas ele também teve, enfim, foi através do trabalho de pesquisa dele, né, foi que a gente resultou aqui nos primeiros santos do Rio Grande do Norte e os santos mártires. Ser postulador, que foi esse posto que o senhor assumiu logo após o falecimento dele, exige muito realmente dessa questão do trabalho de pesquisa, né? O que é que o senhor pode dizer isso? Até pelo brilhantismo do trabalho dele para levar os mártires a santos, né? Os primeiros santos do Brasil. Olha, o trabalho que Monsenhor Assis fez sobre os mártires, protomártires do Brasil, é nota 1000 em tudo. Ele foi de uma competência, ele sozinho na época, sozinho. Ele foi um herói. Monsenhor Assis foi, de fato, um herói. Competência cultural, ele já tinha, mas ele deu um show de bola em tudo que ele escreveu. É impossível alguém escrever mais do que Monsenhor Assis escreveu, porque ele pesquisou, estudou, amou o que fez e deixou esse legado. Porque, graças a Deus, naturalmente, como em tudo em primeiro lugar, e Monsenhor Assis, ninguém se arvore de direitos para a canonização. Houve historiadores que contribuíram, houve a devoção do povo potiguar, que durante esses séculos reza e invoca os protomártires do Brasil, mas se não fora o trabalho de Monsenhor Assis, eles não teriam sido canonizados ainda. E até mesmo, assim, como eu disse, apesar do senhor não ter ficado com realmente o trabalho de pesquisa dele para dar continuidade a respeito de Padre João Maria, mas até para que esse trabalho hoje esteja na Santa Sé, na causa dos santos, perdão, como o senhor bem explicou. Mas está certo também. Foi um trabalho que ele começou, né? Foi um trabalho que ele começou a partir de uma postulação de pesquisas que ele incentivou que a igreja também se debruçasse aqui, a Arquidiocese de Natal. É uma causa muito importante, como o senhor disse, já que para o povo de Natal, o Padre João Maria já é canonizado, já é o nosso santo, não é mesmo? São Padre João Maria. O senhor acha que a igreja faz esse devido reconhecimento ao Monsenhor Assis? Tem um reconhecimento disso? A igreja local, ele merece muito mais, mas todos nós, normalmente, cada um de nós na vida, facilmente a gente se torna jornal de ontem. Então, às vezes quem chega por último quer receber os louros da vitória, mas ninguém pode pretender ocupar o lugar de Monsenhor Assis em relação aos protomártires. Ninguém. E mesmo que alguém publique algum livro de agora em diante, é bom, porque sem dúvida vai ser uma leitura mais em nível de compreensão do povo, uma coisa mais popular. Mas
a tese da beatificação e canonização, Monsenhor Assis já fez. Exatamente. É irrefutável. É irrefutável. Agora, vamos ver que também o que eu mandei, a Posício, que foi isso que eu mandei, aliás, quem assinou, eu já assinei como vice. O Frei Josiel já ganhou os méritos, né? O bocado não é para quem faz, né? É para quem o logra. Mas aí o senhor tem, mais para nós que temos conhecimento disso, sabemos que esse trabalho também, irrefutavelmente, é do senhor com o padre João Maria. O trabalho que está hoje na causa dos santos está sendo avaliado e, com certeza, não só nós aqui, mas toda a população de Natal, todos que conhecem padre João Maria, a história dele, com certeza ficam nessa torcida que é o que nos cabe, né? E uma torcida de muita fé, não é? É o que a gente quer. Tá bom, cônego José Mário, foi um prazer aqui conversar com o senhor. A gente vai continuar aguardando, então, esse resultado e fico torcendo também que seja o mais breve possível para que o senhor possa acompanhar essa beatificação, pelo menos essa notícia da beatificação do padre João Maria. Porque também não me porque resta, é muito justo. Também não me resta muito tempo para ficar por aqui, não. O senhor tem muitos anos de vida. A gente vai caminhando para pegar o voo para a eternidade, né? Mas eu ficaria muito feliz de, antes de partir, eu ver Padre João Maria sobre os altares. Até porque também, não sei se é uma santa vaidade, ele é filho da minha terra, né? Ele nasceu no Centro Logradouro, município hoje de Jardim de Piranhas, que quando ele nasceu, tanto Jardim de Piranhas, que hoje é cidade, quanto o Logradouro do Barro, onde ele nasceu, pertencia ao atual município de Jardim de Piranhas. E também porque minha primeira paróquia foi lá. Eu fiquei 10 anos como pároco de Jardim de Piranhas e do sítio Logradouro do Barro, onde ele nasceu. E tenho fé em Deus que o senhor vai realmente vivenciar essa alegria de ver o resultado do seu trabalho concluído de uma forma também tão brilhante. Que os anjos do céu falam pela boca desse anjo. Eu que agradeço, cônego. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. E esta edição do programa Viva Cascudo fica por aqui. A gente espera que você tenha gostado, se aprofundar um pouco mais sobre a vida de Monsenhor Assis e sobre esse legado que ele deixou, como a gente conversou aqui com o cônego José Mário, essa continuidade que foi dada e que é importante para toda a igreja, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas também para o mundo. Mas aí, quem sabe, um novo beato, um novo santo do Rio Grande do Norte para todo mundo. Então, para vocês que nos acompanham, fique sempre ligado na gente e até o próximo programa. Tchau!